Up está de volta com mais um episódio e hoje, Marcelo Vinícius, pelo incrível que pareça, não vamos falar de videogame, vamos falar de alguma coisa que tem a ver com videogame, mas não necessariamente é videogame. De que a gente vai falar hoje, Marcelo Vinícius? Primeiramente, você tá bem? Cara, se minha voz estiver esquisita, primeiro, minha voz sempre é esquisita. Segundo, estou gripado, a virada do tempo que São Paulo me pegou, mas nada que me impeça de levar conhecimento aos lares desse Brasil. Então você é do tipo de pessoa que acredita que a virada de tempo traz a gripe? Sou, e é pé descalço, tomar gelado. É. O vírus tá aí, o vírus entra pelo pé, chão de azulejo, então já era. O vírus entra pelos poros do seu pé, vai até as vias respiratórias, domina tudo. Entendi. Bom, que bom que hoje a gente tá com um convidado que já tá acostumado com você, porque a gente tá com um convidado super especial aqui, que é o Tenshin. E aí, Tenshin, beleza, cara? Como é que você tá? Fala, Cardoso, fala, Marcelo, desgraça da minha vida, quase 20 anos de amizade. Muito bom participar hoje do Up com vocês. Sou consumidor assíduo do podcast e... Pô, fico feliz. Gosto bastante das discussões infundadas e eu queria dizer que se virada de tempo trouxesse gripe, Ganondorf nunca teria sido derrotado em Ocarina of Time, vale frisar, viu? Olha aí, olha aí. Toda vez que você põe ou tira Master Sword, o Link deveria espirrar, então. Essa é a verdade. A verdade é que o Marcelo esquenta Coca-Cola no micro-ondas porque ele acredita que tudo deixa ele gripado. Isso aí não tem a menor condição. Vale um contexto importante aqui. A nossa comunidade tá ouvindo o nome Tenshin, porque é como eu me acostumei a chamar esse animal, mas a gente tá falando aqui com um grande nome dos videogames, dos esportes universais, que é Marcelo Ferrantini, né? Exatamente. Por isso que eu ia falar Tenshin ou Marcelo Ferrantini, como você preferir. Fala um pouco de você, fala um pouco do seu trabalho pra audiência que tá conhecendo você agora. Trabalho é uma conotação complicada, né? Controversa. Eu sou narrador esportivo desde 2013, mas trabalho com jornalismo de esportes e de games desde 2009. Fui membro da comunidade que gerou o Games Foda junto com essa desgraça aí há milênios lá atrás e desde então trabalhei com videogame no geral, né? No esporte interativo, fui um dos fundadores do EA Games, tanto o canal EA Games quanto o programa, fui um dos primeiros apresentadores junto com o Otávio Neto do EA Games, mas tive passagem em GameSpot Brasil, Brasil Game Show, Tech Tudo Esports, Game Arena, junto também com o Marcelo, Start Wall. A gente não cansa de falar do que não presta, né? E falar de videogame é falar do que não presta, mas é falar do que a gente ama. E sou narrador esportivo, já também nos esportes fui narrador de CS, Free Fire, Valorant, FIFA, Fortnite, tem mais coisa. Vou me lembrando ao longo do tempo, mas trabalho com videogame há muitos anos. Inclusive a gente vai falar sobre algo que é bem ligado a isso, né, Cadu? Exatamente. O que a gente vai falar hoje? Marcelo, você que trouxe essa pauta aí. Primeiro eu gostaria de parabenizar nosso incrível convidado, porque o currículo do cara é quase uma bíblia, né? Porque o cara já fez tudo, trabalhou com tudo, já tá aí há muitos anos, então parabéns aí. Cara, ele tá com, sei lá, algumas dezenas de milhares de seguidores, isso é porque ele é low profile, porque ele não se esforça pra grindar as redes sociais. Tem nada a ver com Mas, isso. Marcelo, o low profile é o novo famoso, cara. Faz sentido. Você não tá entendendo. Esse negócio de ter muito seguidor e tal, não é legal. Maneiro é ser low profile. A verdade é que eu sou um produto do meio. Eu tenho bastante seguidores por causa da época do esporte interativo e tudo mais, mas de fato, eu nunca fui muito da rede social. Por isso que eu sinto falta do Orkut. Tragam de volta o Orkut. Pô, era bom, hein? Era bom. Eu vou falar do que a gente vai falar, mas antes, a pergunta que não quer calar. Você tá bem, Cardoso? Cara, esses dias tá complicado, viu? Vou te falar. Posso abrir meu coraçãozinho? Claro. É como se o podcast fosse seu. Eu dou essa abertura. Ah, tá. É verdade. Pô, obrigado, cara. Cara, vou te falar. Estou no processo de mudança, só que eu tô tendo que fazer muita coisa no apartamento antes de me mudar. Então, tem todo aquele processo de consertar algumas coisas, instalar tomada, fazer obra, fazer quebradeira, pintar e não sei o quê. E, mano, não existe a possibilidade de um ser humano conseguir arrumar tudo que precisa, conversar com todas as pessoas, pagar todas as pessoas e tal, e ainda assim trabalhar ao mesmo tempo. E é o que eu estou fazendo. E eu estou completamente maluco. Hoje eu passei 12 horas limpando casa, desmontando casa, pintando, fazendo não sei o quê, e fazendo reunião e trabalhando. Então, eu tô só o próprio Coringa nesse momento. Cardoso, se te alenta, eu mudei pro meu apartamento tem 1 ano e 1 mês e eu pintei o meu lavabo esse final de semana, tá? Pô. Então, prepare-se que vai tempo. Não, com certeza. Até porque, tipo assim, a gente ainda vai fazer a obra do banheiro. O banheiro ainda vai ser feito e a gente já vai estar dentro da casa. Então... Nossa.
vai ser um momento incrível, mas como eu sou um fudido, eu falei, foda-se, eu vou me mudar mesmo sem o banheiro estar pronto, porque eu não tenho mais dinheiro. Se precisar de ajuda, avisa que rolinho de tinta, sobra de tinta, que você precisar tem aqui. Mão de obra gratuita. Boa, fechou. Maravilha. Vou precisar, com certeza. Mas é isso, Marcelos. O que a gente vai falar hoje? A gente ainda não falou o que a gente vai falar hoje. Fala pra nossa audiência qual vai ser o assunto dessa vez. Hoje a gente vai falar tangencialmente sobre videogames, mas é um assunto que eu gosto muito, que é, pra quem é alfabetizado e viu o título do episódio, a história dos videogames na televisão brasileira. É um assunto que aposto todas as minhas fichas que é muito divertido e que boa parte da nossa audiência vai se conectar, porque a gente tem muito millennial, né? Ouvindo o Up. Tem uma galera aí, infância nos 90, que vai ter a oportunidade de resgatar aqui grandes pérolas, coisas que, se eu não tivesse feito a pesquisa dos nomes, vídeos e datas, eu teria achado que eu sonhei, de tão surreal que foi. Tanto os primórdios, eu ia falar só os primórdios, mas na real, num geral, o jeito que a TV brasileira aborda o videogame sempre foi muito maluco, muito inusitado. E o Tenshin / Ferrantini / Marcelo / esse desgraçado é um especialista, né? Achei que a ideia era pertinente chamar ele, porque além dele ter assistido boa parte dessas coisas, faz parte também do trabalho dele. E vai ser uma viagem nostálgica. Acho que não muito pra você, né, Cardoso? Mas vai ser divertido. É curioso, porque quando o Marcelo propôs de fazer essa pauta, ele falou assim, cara, essa pauta aqui é maneira e tal. Eu falei, cara, eu sei, mas existe uma questão aí que, assim, eu sou um jovem, né, de uma geração posterior à do Marcelo, porque o Marcelo, né, já é quase um senhor de meia idade, assim. Então eu sou de uma geração, tipo, depois dele. Então as referências que ele tem de televisão e tal, eu não tenho muito. Então vai ser quase como se eu estivesse aqui sentando pra assistir uma aula sobre televisão brasileira aqui com dois grandes especialistas, porque o Marcelo também fazia muito conteúdo com televisão brasileira, né, Marcelo? Eu passei boa parte da minha quarentena naquele delírio coletivo chamado pandemia. Passei boa parte da minha quarentena fazendo react de vários desses programas que a gente vai comentar hoje e posso dizer que foi uma experiência. Sem dúvida, uma experiência. Não, e a famosa frase do eu tenho pra mim, né? Eu tenho pra mim que, principalmente quando você fala de anos 90, é algo que foi muito parte do imaginário de fã de videogames. Só nos programas de televisão, você pega, por exemplo, o Play Game do Gugu. Domingo é tudo alegria. No programa Silvio Santos, o Gugu apresenta o Play Game, uma empolgante competição para ver quem é o craque no videogame. Isso foi um dos negócios mais absurdos da humanidade. Era o Gugu apresentando uma faixa de games dentro do programa dele. E, pô, quem não vai lembrar Luciano Amaral apresentando o programa, o Hugo. Clube do Hugo, de segunda a sexta, 9 da manhã. Até hoje meu pai quer me trucidar, porque eu gastei uma grana ligando pro Hugo uma vez. Consegui jogar. E pro Hugo, né? Pra ele. É o próprio Não, é Hugo. pro Hugo. Não era pro apresentador do Hugo, era o Hugo. Entendi. E gastei uma grana. Inclusive, meu pai lembra até hoje que eu quase arrebentei a conta bancária porque eu liguei pro Hugo um dia sem ele saber. Muito bom. Pelo menos você tentou ganhar alguma coisa. Eu gastava... Como é que era o nome disso? DDI? DDI era internacional. Pô. Ah, é verdade. DDD. Enfim, eu gastei ligação paga nessa época pra ouvir fanfic de Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que tentar ganhar um prêmio num jogo interativo é um pouco melhor. Cara, ouvir a seguinte letra D, seguida de mais 2 Ds, me lembrou daquela propaganda das crianças D, da Embratel. Eu sou o D. Eu sou o D. Eu sou o D. Sou o D. É que o Corinthians, inclusive, usou de patrocínio quando foi campeão brasileiro, né? Exatamente. Quer dizer, eu tô falando exatamente, mas eu não entendo porra nenhuma de futebol, mas eu só concordei. Ah, a gente ainda tem Tururu? Ou os direitos autorais? Não, a gente não tem tururu mais. Ah, isso é bom a gente falar pra nossa audiência, né? O querido Spotify agora, galera, tá ferrando todos os produtores de podcast aí e tá perseguindo a galera que colocava umas musiquinhas nos podcasts. Então, a partir de agora, não poderemos mais colocar músicas com direitos autorais aqui no podcast. Então, vai ser só Lo-Fi Girl daqui pra frente. E tem, sei lá, faz um tururu aí, Tenshin. Cantarola qualquer música que você acha que dá uma vinheta legal. Tururu. Boa. Tá bom assim? Tá ótimo.
E aí, galera, como vocês sabem, pra manter esse podcast aqui, só existe uma maneira, só existe um jeito. E que jeito é esse, Marcelo Vinícius? O jeito é contribuir com aquela quantia que não vai fazer falta no seu orçamento. Cada vez mais raro nos dias de hoje, mas a nossa audiência, felizmente, conta com grandes magnatas, com pessoas prósperas, com pessoas bem-sucedidas. E você pode dedicar esse dinheiro pra algo que agrega na sua vida, que traz valor pra sua rotina, que é o Up através da Aurelo. Agora eu sei de cor o endereço, eu não preciso colar, orelo.cc/up-podcast. E é uma coisa importante, nós vamos colocar os episódios que o Spotify tirar do ar, a gente vai colocar lá na Aurelo pra todo mundo ainda ter acesso, porque a preservação do Up Podcast também é importante, assim como a preservação da TV brasileira, e é por isso que estamos aqui para comentar sobre esses programas que precisam ser preservados e precisam ser lembrados. Então, Marcelos, fala aí, começa aí. Como assim videogame na televisão? De onde surgiu? Como é que isso começou? Conta pra gente. Cara, acho que dá pra dizer que a TV brasileira, a grande mídia, a mídia hegemônica, diriam os caras, sempre demonstrou uma boa vontade, com videogames. É o futuro, né? É. Os jovens estão curtindo isso aí. O entretenimento eletrônico aí da garotada, isso daí é o momento, hein? Não tinha quase nada de realmente relevante nos anos 80, mas os anos 90 pra cá, além de programas dedicados, sempre teve muita reportagem. Jogo rápido, 2 toques no botão D, 2 no botão 4. 1, 2 e já! Sempre teve quadros, sempre teve comerciais em português brasileiro. O 16 bits mais vendido do Brasil. Isso é Mega. Super Nintendo, sensações incríveis, desafios inigualáveis, games antológicos. E boa parte disso, acho que, tanto no meu caso, do Tenshin, imagino também, ajudou a moldar o nosso imaginário. Eu acho que era um complemento muito grande, principalmente nos anos 90, às revistas, né? Porque a principal forma que a gente tinha de ter informação era comprando revista na banca. Só que videogame é audiovisual, né? Então, pra você ver um jogo, ver como se faz uma dica, porque tinha isso, né? Tinha dicas, tinha macetes. Você tinha quadros detonados nos programas, às vezes. Às vezes você lê uma coisa é muito diferente de você ver onde você pula, em que lugar que você acerta no bicho, onde que tá a passagem secreta, esse tipo de coisa. E a televisão funcionava praticamente como um complemento às revistas, né? E além disso, naquela época você não tinha muito como saber o que era o grande lançamento do momento, qual era o grande jogo. O AAA daquela época saía no máximo na revista e a partir dos anos 90, pelo menos no Brasil, nos programas, né? Você, por exemplo, em 1992, que é mais ou menos quando você tem o primeiro programa de games no Brasil, você tava ali no auge da guerra Mega Drive e Super Nintendo. E o que você comprava pro teu filho? O que você comprava pra dar de presente pro teu filho no videogame? Era assim que você tinha essa informação. Não tinha uma internet te dando dica de como gastar o teu dinheiro bem. Você não lembra de nada dessa época, Cardoso? Porque que ano você nasceu? É uma informação secreta? Eu esqueci completamente. Eu nasci em 92, cara. Então, mas olha que curioso. No ano que eu nasci, a TV brasileira decidiu começar a ter videogame. Então, assim, é um sinal, né? É um sinal do que tava pra acontecer, né, Marcelo? É um sinal pra caralho do que tava pra acontecer. Exatamente. Então, assim, eu não tive muito... primeiro que o meu primeiro videogame foi o Nintendo 64. Eu lembro que o Nintendo 64 saiu em 97, se não me engano, 98? Por aí? 96. Eu só fui ter lá pra 97 e 98. E, cara, eu era muito criança ainda, né? Então, tipo, eu ainda não tinha a malandragem pra entender o que era um videogame e por que ele era tão legal assim, sabe? Eu só fui entender o que era videogame lá pra 98, 99, e aí eu já não tava acompanhando nada na televisão, não. E provavelmente você não tinha TV a cabo, né? Não tinha. E é muito curioso, né? Eu fiquei muito curioso pra gente fazer esse programa, porque eu, como um cidadão carioca, no Rio de Janeiro é uma experiência muito diferente de televisão do que é em São Paulo, né? Eu sinto que o período que eu morei em São Paulo quando eu era criança era uma outra experiência de televisão, existiam outros canais que faziam mais sucesso, inclusive tinha MTV aberta em São Paulo, coisa que no Rio de Janeiro não tinha, só se você tivesse uma DirecTV. No máximo uma antena parabólica, né? Lá no Rio, pra ver MTV. Pois é, mas pegava mal, né? Na antena parabólica. Pegava péssimo. Então, tipo assim, era uma experiência de televisão muito diferente de São Paulo. Então eu fiquei curioso pra saber, assim, como é que é a relação de vocês com esses programas, pensando até nessa parte do regionalismo mesmo. Como é que foi pra você, Tenshin? Não, pra mim, eu tô na mesma situação que você, que eu também sou nascido e criado no bom Rio de Janeiro, né?
sou carioca. Porra, graças a Deus. Nascido e criado. Mas assim, eu sou de 88, né? Então, eu comecei a ter um pouco mais de noção de videogame na TV ali com o Play Game do Gugu, mas eu me lembro de, por exemplo, assistir o Master Dicas, que mais ou menos virou o Play Game do Gugu. Era um programa do SBT que dava dicas, mas o regionalismo em si, por exemplo, TV Gazeta, não era algo que eu tinha acesso. Sim. E o Game TV, que foi o primeiro grande programa de videogame da TV brasileira... Quem achava que o Mario hoje era a estrela da Nintendo estava enganado. Ele começa na Record, mas ele vai pra Gazeta e some do meu imaginário. Assisti muito pouco disso. Aqui em São Paulo você tinha TV Gazeta, não é isso, Marcelo? Isso. Inclusive era onde passava, não sei no Rio como era, mas aqui a gente só tinha acesso ao Hugo pela Gazeta também. Dando um contexto pra, principalmente quem é mais novo que tá ouvindo, quando a gente fala de começo dos anos 90, né, 92 acho que foi o começo desses programas. Porque eu nasci, né, logicamente. A virada de era, porque nasceu o Cardoso. A gente tá falando de guerra Nintendo e Sega, né? É Nintendo ou nada. Mas, no Brasil, principalmente, a gente tá falando de Tectoy. Sim. Uma época muito forte de investimento da Tectoy. A gente falou isso aqui no Up em outros programas. Tanto de tradução, de localização de jogo, de ROM hacks, né? Versão de jogos como o jogo da Mônica, que eram adaptados. Jogos originais, que é aquela desgraça do jogo do Castelo Rá-Tim-Bum. E só pra acrescentar, desculpa te cortar, mas só pra acrescentar, era pra ter sido uma guerra Tectoy Gradiente aqui no Brasil, só que a Tectoy simplesmente atropelou a Gradiente, né? Exato, que é o contrário do cenário japonês. E nos Estados Unidos teve uma época ali que a SEGA tava batendo forte com o Mega Drive, mas no geral a gente fala da SEGA tentando sobreviver a uma hegemonia da Nintendo, né? Aqui, meu amigo, a Tectoy, que era representante da SEGA, nadava de braçada. E além do investimento nos jogos propriamente dito, nos consoles, tinha um investimento muito pesado em marketing, né? Os 3 primeiros programas da nossa lista, que são todos de 92, os 3 eram parceria com a Tectoy. Caraca, que loucura. A Game TV da Gazeta, o Master Dicas do SBT, que era com ninguém menos que Rodrigo Faro. Sim. E aí, turma? O jogo de hoje é Golden Axe, uma incrível batalha dos tempos antigos. Molequinho. E pior que ele é um vampiro, esse cara, né? Não tem grandes mudanças vendo pelo vídeo e vendo pelo Vai Dar Namoro. Então a gente, no ano de 92, tanto a Gazeta, que pegava sinal aqui em São Paulo, quanto o SBT e Globo, que eu acho que são mais abrangentes, principalmente a Globo, né? Os 3 programas tinham parceria pra divulgar produtos da Tectoy. Então eles falavam muito mais de Master System e Mega Drive, né? Esse Game TV era com uma apresentadora que eu não faço ideia do que aconteceu com ela. Acho que não tá mais trabalhando com comunicação, que era Elizabeth de Carvalho. Era a Liz, né? Isso. Esse programa Game TV, ele, cara, era um bloco super curto com ela dando dicas. Pô, sem brincadeira, acho que o vídeo mais famoso pra quem quiser procurar no YouTube do Game TV é Street Fighter 2 e ela, tipo, com um super cabelo final dos anos 80, assim, falando: para dar a magia, aperte baixo, diagonal pra frente e soco. Com Q&U para dar a magia. Para baixo, diagonal inferior direita, para direita mais soco. Aplicar o choque, dê soco repetidamente. E era essa vibe do programa, assim. E para dar o choquinho do Blanca, sabe? Aperte soco repetidamente. Pô, moleque, tem um aqui mostrando Mario Paint, pô. Inacreditável. Não, e o primeiro programa desse Game TV, se você for procurar o episódio piloto, né? O primeiro que foi ao ar, é no Playland. Eles gravaram tudo no Playland. Tipo, ela no fliperama, ela naqueles jogos de moto que balança pro lado. Tipo, é inacreditável a vibe, sabe? Cara, e eles pegavam sem nenhum critério. O cenário era tipo um quarto com um monte de pôster, ela com a TV e um controle. Tem qualquer canal do YouTube com 500 inscritos, hoje em dia tem um cenário melhor que esse. Mas eu gostava dessa vibe meio... Parecia que tava filmando, sei lá, uma menina que podia estar no bairro do lado, falando no quarto dela sobre videogame, assim, né? E parece que nesse começo dos anos 90 só existiam 2 opções de visual pra programa de videogame. Ou era esse visual descolado de estou no meu quarto jogando na minha televisão, ou um visual mega futurista com raios laser e flare azul na sua tela que você não entendia nada, umas esferas metálicas, o Star Game do Multishow. Esse túnel do tempo é uma viagem.
Bar Game está de volta. Hoje você vai ver ao longo do programa uma galera que sabe conciliar muito bem esporte e videogame. Na década de 90 foi provavelmente o programa que eu mais assisti. Era inacreditável, era todo futurista, era um negócio inacreditável. E os videogames na TV nos anos 90 ficaram dominados e marcados por causa disso. É uma estética que eu particularmente, antes eu gostava ironicamente, hoje em dia eu só acho muito foda. Quando a galera descobriu o Chroma Key, a gente vai chegar no Play Game, mas o fascínio que esses programas de videogame tinham com Chroma Key e com, sei lá, acho que tem uma influência muito de Tron, né? Do filme, dessa coisa meio surfando no cyberespaço de óculos escuros, assim, é uma estética muito própria dos anos 90. Até as revistas falavam disso, né? Eles falavam termos como eletrizante, radical, super detonado, super dicas. E tu tá falando até hoje, né, Marcelo? Porra, é incrível, é fantástico. É radical. Marcelo tem essa mesma linguagem aí até hoje. Mas o Marcelo, a personalidade dele foi moldada pela TV dos anos 90, isso é um fato. Exatamente. Ele foi moldado pelo Play Game do Gugu. Cara, falam que é essencial incentivar a leitura, né? E eu agradeço muito meus pais por terem, desde pequeno, me incentivado a Gibi da Mônica, Gibi do Chupatinhas e tal. Mas quando eu comecei a ter revista de videogame, foi a minha literatura de formação, assim. Em resumo, a Ação Games alfabetizou Marcelo Vinícius. Exatamente. Incrível. Meu, escuta só que mamata! Você compra a revista Ação Games desse mês. Mais especial, só dicas gold com os melhores games de luta e leva de graça uma fita de vídeo com Samurai Shodown. Eu tava até no evento, um breve parênteses, comecei a minha renomada carreira nos videogames escrevendo, né, em blog independente. E eu fui muito influenciado por texto de revista. Não os critérios que eles usavam pra falar dos jogos, mas essa coisa de ficar fazendo analogias, sabe? Trazer imagem. Eu lembro de um texto da Nintendo World que falava... Não, quando eu derrotei aquele chefe, parecia que era o meu time ganhando a final da Copa do Mundo e não sei o quê. Ou... Perdi essa batalha e era como se eu tivesse sido humilhado pelo valentão da escola no recreio. Eu adoro esse tipo de escrever um sentimento contando uma história que não tem nada a ver com o sentimento em si. E se você traz outra imagem, enfim. Analogies my passion. É, você acabou de fazer isso. Cara, eu tô vendo aqui o Play Game com o Gugu Liberato. Porra, aí é conteúdo. E eu tô impressionado com um Robotnik do inferno aparecendo pra falar que as pessoas ganharam uma quantidade de pontos aqui. É realmente um negócio meio especial, né? Fala aí, Marcelo, como é que funcionava esse Play Game do Gugu Liberato? Play Game veio ainda nessa onda de Tectoy, né? Daí o Robotnik. E ele era um quadro inteiro do chamado Programa Silvio Santos, que é basicamente a grade de programa de auditório do SBT de domingo. Ele passava ali, sei lá, um pouco depois do almoço, de tarde, começo da tarde. No que depois virou o Domingo Legal, né? É, basicamente. Pô, então ele era Play Game antes de ser Domingo Legal? O Play Game era parte do programa que virou o Domingo Legal. Incrível. Mas, por exemplo, ele era muito parecido, esse você deve lembrar. Você lembra do Passa ou Repassa? Passa ou Repassa tá no maior pique. Quem é esperto não perde. Hoje, 6 da tarde. Lembro vagamente. Porque SBT não era lá aquelas coisas no Rio de Janeiro, não. É, então. Então eu tenho vagas lembranças. O famoso torta na cara, né? É, o torta na cara. Não, isso eu lembro. Enquanto os programas de 92, eles tinham essa coisa mais, sei lá, revista pra televisão, noticiário, de tal dica, veja tal jogo, tal lançamento. O Play Game, ele juntava o conceito de programa de videogame com game show, que são duas coisas diferentes. Game show é basicamente um programa de gincana. Uma competição que quase sempre nos anos 90 era meninos contra meninas, porque era a única divisão que os caras conseguiam imaginar. E o Play Game, ele até ele era variado, que ele tinha, sei lá, as equipes tinham um casal. E você mandava ou um menino ou uma menina pra representar cada desafio, que aí levava uma molecada de idade escolar. E os desafios eram, você vai jogar uma fase de Streets of Rage. E aí quem fizer mais pontos ganha aquela rodada. O que valia esse troço? Acho que valia um videogame, né? Cada programa devia ter um prêmio diferente, mas... Como tinha essa parceria com a Tectoy, a galera ganhava Pense Bem. Tu lembra do Pense Bem? E agora, algo realmente diferente. Pense bem. Você já viu algo parecido? Não, é um brinquedo. Muito mais que isso. Pense Bem era foda. Era aquele computador, ganhava Pense Bem, ganhava Pogobol do Gugu, todas essas coisas assim, era prêmio, mas a grande questão, a grande parada do Play Game era que ele transformou o videogame no game show, como o Marcelo falou. E poucas vezes se fez isso na TV brasileira. Até nos anos 2010, quando você teve a chegada dos eSports, competição de videogame na TV não existia. Caramba, doideira. E é muito esquisito, né? Porque a impressão que passa é que seria a ideia mais imediata, né? Se a galera gosta de competir no videogame
videogame. E o SBT tinha muito essa coisa de programa de gincana, né? Até hoje. Então, meio que você soma 2 e 2 dá 4. Eu acho muito esquisito que hoje em dia não tenham tantos programas fazendo isso e mais. Eu acho esquisito que não tenham canais de YouTube fazendo isso assiduamente. É porque é caro fazer também, né? Será? Ah, tem o Kings League lá, É pô. o FIFA da vida real. É o FIFA da vida real. Eu lembro nos anos 10, você teve um canal que fez isso. Eu não vou me lembrar agora, mas que trouxe Patife, o David Jones, trouxe uma galera grande e aí você tinha uma disputa que era cada um escolhia um jogo e tinha um terceiro jogo de desempate. Tipo desempate, né? É, mas foi o mais perto disso que eu vi acontecer no YouTube. É isso, ó, gente. Se a gente chegar a 20 mil, será? Por mês na Aurelo, a gente vai fazer o Game Show do outro. Tá maluco, cara? Tu sabe quanto custa fazer essa porra, cara? Você acha que 20 mil vai dar pra alguma coisa? Peraí, cara. Ó, com 2 chicletes, um pedaço de madeira na Leroy Merlin, a gente resolve isso aí, hein? Não, tá doido, tá doido. Só pro Daniel sair da caverna pra roteirizar qualquer coisa tem que ser 50 mil, pô. Não tem como não. Mas tem um negócio interessante do Play Game que ele fazia uma brincadeira de misturar o jogo com a vida real, né? Maluco. Porra, a gente impressionado com o Switch 2. Isso aí era impressionante de verdade. Conta aí. Era a hora da magia. O momento mais glorioso da tarde de domingo era quando as crianças entravam, sei lá, em uma plataforma, desciam umas rosquinhas 3D, cobriam o corpo dessas crianças e elas eram transportadas diretamente pro mundo do jogo. Quase sempre Alex Kidd em Miracle World. E você via no lugar do personagem principal a criança como o personagem do jogo de videogame. Você tem ideia disso? Você chegou a ver esse trecho aí, Cardoso? Eu tô vendo agora. Era mágico, porque assim, você imagina você ser o molequinho que foi pro programa e tá se vendo nos anos 90 no Alex Kidd, por exemplo. É um negócio inacreditável. Eu tenho certeza que essa criança cresceu e hoje ela se chama Marcelo Vinícius. Cara, o pior é que, tipo assim, se a gente se impressiona hoje com o negócio da Game Boy Camera, olha o velho. O negócio lá da câmera do Nintendo Switch 2, que sua cara fica ali do lado do Play e tal, isso aí era loucura, pô. Muito maneiro. A Nintendo plagiou o Play Game do Gugu, essa é a realidade. É verdade. É mentira, porque a Nintendo inventou o Play Game do Gugu. Olha aí, e a SEGA roubou. Denúncia. Mas assim, quando eu era pequeno, eu ficava pensando, como funciona isso? Agora que a vida adulta tirou toda a magia e o encantamento da existência, você sabe que botavam essas crianças na frente de uma tela verde e falavam, finge que tá correndo, agora baixa, agora finge que você tá pendurado em alguma coisa. Então devia ser um saco jogar isso de verdade, né? Ser a criança que tá lá no programa devia ser uma desilusão infernal. Cara, parece um pouco, tipo assim, em alguns momentos que alguém deu alguma deixa, jogou alguma coisa pra criança pular. Que, pô, não é possível, muito certinho, né? Criança que tem um treinamento bom ali. Não, mas eu ainda acho que mesmo que isso tivesse sido pré-gravado e a Tectoy tenha mudado os assets do jogo pra criança aparecer, ele ter jogado e ter se visto, porque a Tectoy tinha a história de fazer isso, né? Mônica no Castelo do Dragão, Turma da Mônica em um Resgate, Chapolin versus Drácula, tudo isso era o Sprite Change, né? Da Tectoy com o jogo, era Wonder Boy, entre outros. E eu não duvido nada que, tipo, eles tenham tido uma participação em fazer esses quadros com a criançada dentro do jogo. Mas eu acho que o moleque pegar o controle e jogar ele no mundo de Alex Kidd dando soco com aquela mão gigante do cabeçudão era marcante demais pra criança. E eu fico imaginando como que os pais deixavam a criança, tipo, pular um abismo, enfrentar um dragão. É um grande risco, né? A televisão nos anos 90, aliás, a televisão pós-ditadura, a galera ligou um foda-se de tal maneira que hoje em dia, lembrando de certas coisas, fala o que a gente assistia quando era pequeno. Inclusive na sequência do Play Game do Gugu, né? É, tipo, as crianças brincaram, agora é a vez dos adultos, né? Tipo isso. É a vez dos adultos, tipo, 3 da tarde, todo mundo almoçando na sala, assim. E aí, banheira do Gugu, tá ligado? Um negócio absurdo. A gente falou bastante do Play Game, mas sem brincadeira. Tava falando aí de imaginário, né? De como essas coisas influenciaram a nossa infância. O Play Game foi, acho que, o mais marcante. Primeiro, por esse quadro completamente surreal. Segundo, porque pra entrar no Play Game, você mandava cartas com... recortava um cupom, né? É, recortava um cupom que vinha na Ação Games, mandava a carta e ficava torcendo pra ser sorteado. Então o Play Game tinha muito esse elo que eu tava comentando, revista TV, sabe? Você tentou ser sorteado, Marcelo, pro Play Game? Se eu tentei? É. Tentei. Infelizmente não fui. Mas dava a sensação, ainda mais por imaginário de uma criança, né? Dava a sensação de que a revista tinha um passaporte mágico pra você, de fato, entrar no mundo dos videogames, assim.
assim, é uma parada que, pô, eu não imagino, sei lá, a diversão não digo, porque acho que tem várias maneiras da molecada hoje se divertir e brincar com o imaginário de jeitos que a gente nem imaginava nos anos 90. Mas eu acho que justamente pela limitação que a gente tinha, esse lance meio analógico, tô falando igual velho, né? Mas esse lance de você mandar uma carta e ela chegar no lugar e você receber uma resposta pra ir com os seus pais em um mundo desconhecido, que era o estúdio do SBT, né? Fica na Vila Guilherme ali. Pra cabeça da criança é muito surreal. E liga também com, acho que o outro grande marco, que é o que vem em seguida, né, Cardoso? Que é, cara, um dos memes que eu mais amo de toda a minha vida, que é o meme do Maguila jogando Hugo, né? E mais do que o meme do Maguila jogando Hugo, se você parar pra assistir episódios de Hugo, qualquer coisa que você ache gravado na internet, que ainda é muito difícil de você ter um arquivo disso, mas era memético o quanto a galera tinha dificuldade de jogar Hugo, porque tinha um delay inacreditável, e falo por experiência própria, porque eu joguei Hugo. Ah, é? Tu chegou a jogar Hugo? Eu joguei Hugo. Caraca, conta aí como é que foi. Pera aí, antes de contar, situa aí pra nossa audiência o que era o Hugo, Tenshin. Hugo, o primeiro programa interativo brasileira, estreia nesta segunda. Hugo era um programa que continha dentro desse programa um jogo que você jogava da sua casa. Você tinha que telefonar pro programa e você ficava horas esperando com musiquinha. Aí entrava uma vozinha te fazendo perguntas de curiosidade que não importava em nada. Se você respondesse ou não respondesse, era mais pra te segurar na linha do telefone e mostrar que eles estavam ali te fazendo esperar. E aí, quando você conseguia o contato, quando você conseguia jogar, tinha um apresentador. E aquele apresentador bem anos 90, e aí, garotão, como é que você tá? Seu nome, de onde você fala? Aquela coisa bem anos 90. E te enrolava mais tempo na linha, e aí ele te colocava pra jogar um jogo que era basicamente, imagina um daqueles shooters tipo Star Fox, ou campo de visão daquilo, só que era um bonequinho num tronco de árvore, que você só podia mexer pra esquerda, pra direita ou pro centro. A tela vinha descendo na sua direção, como esses shooters, por isso eu usei o exemplo do Star Fox, e você tinha que apertar o botão 4 do seu telefone pra ir pra esquerda, apertar o botão 6 do seu telefone pra ir pra direita, e ele voltava automaticamente depois de um certo número de frames, né? Meu Deus, que horrível! Era horrível. Só que a grande questão é, você apertava o 4 até o programa entender que você apertou o 4 e o Hugo andar pro lado, você tinha que apertar quase um segundo de antecedência. Caraca, aí é foda. E aí, o que acontecia? Você gastava uma grana esperando pra jogar e, óbvio, eles ganhavam uma parte desse dinheiro da ligação, né? Eu suponho, tá? Tô falando que eu suponho, deveriam ganhar uma parte do dinheiro dessa ligação. E você jogava com muita dificuldade e os caras iam tentando te segurar. Você tinha, sei lá, 3 vidas e quando você morria, o Hugo tinha suas icônicas frases tipo, não tem chororô, esse jogo acabou. Nossa, era exatamente assim. E ganhava alguma coisa? Tipo assim, sei lá, ganhava uma bicicleta? Eu acho que eu nunca vi alguém ganhar Hugo. Eu acho que eu nunca vi... assim, eu não passei da primeira fase, tá? Eu vi gente passar da primeira fase, porque eu assistia Hugo intensamente todo santo dia. Tinha uma parte que escolhia uma corda. Sim, você tinha que descer no tronco, né? Esse Hugo, pra quem não tá visualizando... Esse Hugo, tipo assim, como se ele fosse, sei lá, convidado aqui do podcast, tá ligado? Ele é... Que raio de bicho é esse? É um gnomo, um duende? É um duende. É um gnominho, é um duendinho. É um duendinho. Bem, detalhe, ele tem 200 e poucos anos, não sei se vocês estão ligados nisso. É sério? É sério? Eu não tava ligado nisso. Enfim, ele é um duende, um trollzinho, sei lá que raio, que ele tá tentando salvar a família dele de uma bruxa que era crush de uma galera, essa bruxa aí também. Não era aquela bruxa do Mágico de Oz, que é tipo verde, verruga. A bruxa parecia uma Elvira de cabelo liso, assim. Não, é o que a juventude hoje chamaria de MILF, né? É... Cara, tem uma personagem que é exatamente essa bruxa. Elvira, a Rainha do Deserto. Não, a mãe da família Addams. Esqueci o nome dela. A Mortiça. Isso. Pra mim é muito parecido. E depois dessa fase, eu lembro que era num trem, né? Tinha uns trilhos de um trem, esse que o Tenshin tava escrevendo. E depois tinha um lance que era totalmente sorte, que era você escolher, acho que uma corda pra puxar, e aí tinha 3 números, assim. E nada me tira da cabeça que os caras não ficavam esperando qual número a pessoa ia apertar pra carregar
pegar o vídeo do outro número, sabe? Porque como que você garante a lisura desse processo? Não, e te falo com toda sinceridade, não tinha lisura. Você apertava o botão, demorava uma cacetada de tempo pro Hugo andar pro lado. Tinha a fase do trem e tinha a fase do tronquinho. Não sei se você vai lembrar que era um meio tronco cortado assim. Vagamente. E aí vinham os buracos e ele tinha que ir pro lado, correndo pro lado, assim, pro outro. No melhor estilo Subway Surfers, né? O Hugo é o primeiro Subway Surfer da história. Inclusive, diga, tem pra baixar em celular o Hugo Troll Race 2, Rail Rush, que é exatamente um Subway Surfer do Hugo. Não, e era bem um Subway Surfer, né? Tem uma versão do Hugo, a gente tá falando do Hugo, aliás, é bom eu abrir isso pra audiência. Hugo, em teoria, ele não entraria nessa pauta, porque a gente tava falando de programas que falam sobre videogame. O Hugo é meio que um game show que emula um videogame. Mas eu tenho certeza que fazer um programa desse sem falar de Hugo ia ser 20 comentários falando, pô, e o Hugo, e o Hugo, e o Hugo. Então ele tá aqui e ele virou um personagem de jogo de console depois, né? Esse game show ele foi criado na Dinamarca, mas o personagem fez tanto sucesso que tem jogo do Hugo pra Play 1, inclusive. E ele fez sucesso aqui no Brasil também por conta da pirataria e porque muita gente frustrada que não conseguia jogar o jogo no programa, comprava o CD pra jogar no PlayStation. E tinha uma facilidade muito grande nessa época pra quem era fã de videogame, mais uma galera de classe média e tudo mais, porque o Hugo, ele por muito tempo, ele precedeu o programa que a gente ia falar logo depois desse, que era o Stargame. Então você botava no Hugo, via o Hugo sendo jogado, trocava pro Multishow pra assistir o Stargame e ver as dicas, os detonados e tudo mais. Então virou meio que uma faixa que você chegou da escola 6 da tarde, liga, assiste o Hugo, assiste o Stargame, muda pra Manchete e vê Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, a partir desta segunda. Cara, então era aquele momento que você dominava a televisão. Aí você deu a letra. Passar do Hugo pra ver depois Cavaleiros Zodíaco, Churato, Sailor Moon, um pouco depois Super Campeões, Yu Yu Hakusho. Cara, aí tá a pedra basilar da minha alma, do que é ontologicamente Marcelo Vinícius. E isso aí é tipo assim, era da mesma época, né, mais ou menos. Era. Sim, tudo ali na mesma época. Eu com 6, 7 anos de idade, mais ou menos. Eu chegava da escola, eu saía da escola, era 5h30, chegava às 6 horas em casa e era basicamente todos os dias. Hugo, Stargame, Cavaleiros do Zodíaco, Churato e o Hakusho, um na sequência do outro. Os Cavaleiros do Zodíaco estrearam na Manchete em 94, mas o auge da febre, que foi quando tava passando pela primeira vez a segunda metade das 12 casas, foi em 95, que foi o ano que estreou o Hugo. Então esse combo era muito forte. Uma pequena anedota aqui no meio desse episódio. Tava conversando com o Marcelo sobre a pauta, né? Aí eu falei assim, pô, cara, não assisti muitas essas coisas da TV, de videogame e tal. Eu assistia mais desenho. Aí ele, tipo Street Fighter, Mega Man, etc. Aí eu falei, não, TV Globinho, Bom Dia e Companhia, Projeto Zeta, X-Men Evolution, Pequenas Espiãs Demais, Laboratório de Dexter. Passou alguns minutos e o Marcelo só respondeu, LOL. Tipo assim, o moleque já tinha 20 anos nessa época, tá ligado? Eu tive uma questão que, assim, a minha paixão por desenho e tudo mais, ela se estendeu. Eu passei um pouco da época. Então eu assisti tudo isso que você falou. Pô, e era bom pra caramba. Era bom pra cacete. Pô, X-Men Evolution é maravilhoso. Não supera o primeiro X-Men, o tararararara, mas é muito bom. Mas então, esse X-Men do tarararara, eu não peguei. Eu peguei só o Evolution. Que ele, inclusive, foi resgatado pela Disney ano passado, né? É, que virou... teve aquele X-Men 97, né? É. Isso. O meu problema não é nem que eu parei de ver desenho, porque eu não parei. O meu problema, e aí o Cardoso com certeza vai me zoar, é que depois de Cavaleiros Zodíaco, eu não queria ver nada que não fosse japonês. Eu tive um momento desse, mas eu acho que foi mais com Dragon Ball do que Cavaleiros Zodíaco. Inclusive, o motivo do meu apelido Setenshin é Dragon Ball, né? Olha aí. Mas depois que passou essa primeira época, e a TV a cabo ficou um pouco mais popular, e aí eu me mudei também de apartamento, botou TV a cabo lá em casa, tinha o Cartoon Network que tinha aquela faixa que depois foi chamada de Toonami. E você tinha Dragon Ball, e aí eles foram buscar Super Campeões, Sailor Moon, tudo, Corrector Yui, Samurai Champloo, e aí assisti muita coisa. Aí eu virei 100% baseado em anime, minha educação. Animer, otaku. É otaku fedido. Marcelo só tem amigos otaku. Cara, a gente se conheceu numa comunidade de Orkut sobre One Piece, cara. Que é mais otaku do que isso. Meu Deus do céu. Mas, voltando aqui pra parte de videogames na televisão, Marcelos, a gente teve o último programa aí dessa era anos 90, que foi o Stargame, né? Como é que era o Stargame, Marcelos? Pô, o Stargame, ele é, acho que, mais inacessível do que o resto, porque ele passava no Multishow, em uma época em que era muito raro você ter TV a cabo, mas eu acho que ele era o que melhor dava essa sensação na época de revista digital. Quem que apresentava ele mesmo, Tenshin? Cristiano Gualda. Isso! Era, de fato, um programa de videogame. Era uma revista que você tinha
tinha quadro de detonado, quadro de dica. Cara, esse programa, ele misturava, se eu não tô enganado. É engraçado, eu lembro menos do Star Game do que do Play Game e do Hugo, porque como que eu assisti Star Game? Um amigo do meu irmão, que tinha TV a cabo, gravava essa porra em VHS. E aí a gente pegava as fitas pra assistir depois, junto com outras coisas aleatórias que só tinha em TV a cabo. E, ou seja, era tudo meio picotado, sem ordem, de um jeito meio jogado. Era só pra ver mesmo jogos novos, né? O Star Game, ele passou no Multishow entre 95 e 2000. Então, por exemplo, foi no Star Game a primeira vez que eu vi Half-Life. Eu conheci Donkey Kong no Star Game. Olha que doido. A primeira vez que eu vi Banjo-Kazooie. A primeira vez que eu vi Doom foi no Star Game. Até jogo de Dreamcast, mais na reta finalzinha assim, eu comecei a ver por trecho de Star Game. Eu só entendi, Marcelo Vinícius, que eu precisava voltar a ser criança pra entrar no Spirit Temple de Ocarina of Time no Star Game. Olha aí. A gente não lia inglês na época, né? O jogo era todo em inglês. A gente não tinha ideia de que eu precisava, eu não fazia a menor ideia que eu precisava voltar a ser criança pra entrar no templo. Então, o Star Game, ele era basicamente a ação games que você assistia, não era diário. O Star Game não era diário, mas uma vez por semana você sentava pra tipo, pô, eu tô travado em Banjo-Kazooie. O que eu faço? Era no Star Game. Pô, e o Star Game, ele era bem diferente, né? É bom dar esse contexto. Ele era bem diferente dos dois programas que a gente falou agora, que era o Play Game e o Hugo. O Star Game era, de fato, uma revista eletrônica, assim, né? Uma revista televisionada, um jornal games que ele dava dicas, dava notícias, só que ao mesmo tempo ele fazia coberturas. Pô, eu tô vendo uma cobertura da E3 de 99 aqui no Star Game. Cara, a primeira vez que eu vi esses eventos, tipo, porque revista já falava sobre, mas de você ver stand, de você ver a galera andando e tudo mais, e ver os jogos, foi por Star Game, e ele, pô, fez cobertura de lançamento, como eu falei, lançamento de Dreamcast, teve cobertura. No filme de Mortal Kombat, isso eu lembro vagamente. Como era o nome do ator que fazia o Raiden? Christopher Lambert. Isso, eles entrevistaram o Christopher Lambert, esse apresentador, que eu já esqueci o nome de novo. Cristiano Gualda. Cara, o cara tá com o cérebro derretido já. É que esse cara sumiu do mapa, né? De onde ele foi parar? Eu vi ele num podcast há pouco tempo atrás. Enfim, ele, na época do lançamento do primeiro filme de Mortal Kombat, o Play Game, não a versão americana, o Play Game brasileiro. O Star Game, né? Isso, o Star Game brasileiro jogou o Mortal Kombat com Christopher Lambert. E, querendo ou não, o Star Game é o primeiro programa de jornalismo gamer na televisão. É verdade. O resto, ele misturava game show, ele mostrava um jogo ou outro, mas jornalismo gamer, o primeiro a estar na TV foi o Star Game. Era um misto de super dicas com game show com publicidade até então, até pela parceria com a Tectoy. Sim. Aqui a gente tá falando da galera indo cobrir coisas de verdade, assim. Nossa, eles jogaram FIFA 96 com o Ronaldinho. Tinha esse trecho do Star Game também que era com gente famosa. E aí, cara, isso tem bastante coisa ainda recuperada no YouTube. É muito engraçado, assim. E era uma época que essas pessoas eram muito mais acessíveis, né? Você tinha muito mais como chegar nesses caras. Você lembra, por exemplo, o Gol Show no SBT? Você vai participar do Gol Show e poderá ganhar TV de 29 polegadas, 5 carros Gol 0 km, uma BMW novinha e mais! E os goleiros saíam da rodada do Brasileirão e iam pro Gol Show defender a bola que o cara gritava gol e o canhão atirava, né? Nossa, é verdade. Cara, eu tô desbloqueando memórias que eu nem sabia que ainda tava no meu inconsciente aqui. E só que tinha esse entrave de ser TV a cabo e de ser multishow. Mas provavelmente foi o maior custo de produção de um programa de games nos anos 90 no Brasil. Ah, fato. E eu acho até que, tirando, sei lá, umas maluquices, acho que o G4 briga legal, mas de valor de produção, assim, eu acho que o Star Game foi um marco da televisão brasileira. Então fala aí, Marcelo, o que era esse G4? É uma pena, mas o G4 Brasil chegou ao fim. Mas você sabe, G4 Brasil tá todo dia aqui na Band. O G4, a gente já entra aí no século XXI e a gente volta pra TV aberta, né? O G4 começou na Bandeirantes, que ele chamava G4 Brasil porque esse programa G4 ele já existia na gringa. Eles meio que licenciaram o nome e colocaram no ar aqui
com ninguém mais, ninguém menos que ele, a lenda, a fera, Luciano Amaral. Cara, o Luciano Amaral, ele é imortal, né? Ele é um Highlander, não é possível. Não, vale lembrar que a infância, provavelmente minha e do Marcelos, com No Mundo da Lua, Lucas Silva e Silva, também passa por Luciano Amaral, né? Sim. Que o personagem do Lucas Silva e Silva era viciado em videogame No Mundo da Lua, né? Sim. Mas e aí, Marcelo, era sobre o que esse programa? O G4, ele era mais ou menos parecido com o Stargame, ele era mais engessado, assim. Ele não tinha tanto essa pegada de cobertura, esse lance de jogar com famosos. Eu acho que ele era mais um noticiário, que às vezes tinha gente no estúdio, mas até se você vê o formato de apresentação, são eles meio William Bonner, assim, né? E querendo ou não, a gente vai falar de televisão, você vai ter muito desse empecilho quando você fala da divisão TV aberta e TV fechada, que é o tradicionalismo, a linguagem, o formato. A TV aberta, ela tende a ser muito mais tradicional nesse sentido, né? O G4, ele era mais ou menos um Stargame pra TV aberta, que respeitava mais a família. Quando você fala de Multishow, você pensa num canal que era bem mais ousado, bem mais arriscado, sabe? Dava passos muito mais arriscados. Quando você vai pra TV aberta, eles levam o G4 como um Stargame muito mais enxuto. Não passava Doom, não passava Quake, né? Não passava gente se matando. Era uma coisa mais engessada, assim. A TV aberta, no geral, ela demorou muito pra sacar, e quando ela sacou, já tava meio datado, a estética da MTV, né? Eu acho que a MTV tinha essa coisa mais experimental, que até pela estética do rock, do skate, eles não tinham tanto pudor de remeter a uma rebeldia, até a, sei lá, né? Ninguém falava em uso de drogas, nem nada ilícito assim, mas você tinha essa coisa da revolta adolescente, né? Enquanto o videogame era abordado como um brinquedo, como uma coisa mais de criança, né? E geralmente, até só pra te completar, quando a gente via na televisão algo de videogame falado com relação a adulto, era geralmente mal. Falava-se mal do videogame, que levava a criança pra violência, que levava pra isso, que levava pra aquilo. E a TV aberta difundiu muito essa ideia, principalmente no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, o G4, ele tinha uma missão que era muito ingrata de mostrar pra TV aberta de que tudo que tinham falado antes de videogame na televisão, tipo, não era tão real assim. Que tinha coisa boa no videogame pra o pai conservador que achava que Counter-Strike, que nessa época já era muito grande, era um jogo que ele podia deixar o filho jogar, sabe? Sim. É, o G4, ele virou o Fala Mais Joga? Eu acho que são programas diferentes. São diferentes. É, mas é meio que na época que um tava acabando, tava começando. Mas a primeira metade dos anos 2000, a referência que a gente tinha em televisão era o G4, e era uma época muito esquisita, em que a Band ia investir num programa falando de videogame, mas ao mesmo tempo no noticiário as pessoas estavam associando Yu-Gi-Oh! A satanismo, sabe? Ou associando Counter-Strike a chacinas e atentado terrorista e tudo mais. É, fora que você tinha o Carmageddon ali também nessa época. Twisted né? Metal, Destruction Derby. O próprio GTA 3, que foi o que explodiu no Play 2, já tava ali. Então era uma fase muito esquisita em que tentavam dar essa roupagem que já tava meio cringe de uhul, radical, ao mesmo tempo em que essa linha mais conservadora, mais tradicional, né, da televisão, usava o videogame como bode expiatório. E até pro lado positivo, você tinha o começo da compreensão de videogame como uma arte, o começo da compreensão do videogame como um meio de contar histórias e não só um entretenimento puro e vazio, e tudo isso, todo esse contexto. Eu me lembro no Rio de Janeiro, o Ciro Darlan proibindo Counter-Strike. Eu morava na Tijuca, eu só tinha dinheiro pra pegar o ônibus, eu ia até o Meyer andando pra jogar CS, que era o único lugar que tinha pra jogar CS. Então, era uma grey area muito bizarra da história dos videogames, porque você tinha, primeiro, mudança de geração, a SEGA morreu e a SEGA tinha a Tectoy que ajudava a financiar muitos desses programas com as parcerias, e aí tudo isso mudou com uma compreensão negativa muito forte, essa conotação dessas ligações que o Marcelo muito bem citou, e a compreensão de pessoas que já estavam envolvidas há muito tempo com videogame de que aquilo era uma forma de arte. Então ficou uma bagunça no começo dos anos 2000 e eu acho que o G4 foi muito vítima disso. É, nessa época eu tava no ensino médio, né? Eu via o G4 como a versão chapa branca de uma subcultura que pra mim já era algo muito maior, assim, né? Nessa época eu tava no vício de Smash Melee, tava com GameCube, a gente falava de Metal Gear, ninguém falava exatamente arte, mas tinha essa piração de, pô, eu tô entrando numa idade, hoje em dia você ter 60, 70 anos jogando videogame, foda-se. Mas quando a gente era adolescente, parecia que tinha uma idade pra você parar
parar de jogar videogame. Não, vai fazer faculdade. Esquece videogame, vai fazer faculdade. O discurso era esse. Você já deixou de ser criança. Fazer faculdade, nada. Tipo, porra, vai beijar na boca, vai fumar um Marlboro vermelho. Nessa época tinha um pouco essa ideia de que quem era nerdola era o esquisito. Não, você assistiu o anime, jogou videogame, irmão, se prepara que vai voar lixeira em você. Exato. A compreensão era essa. Eu comprava Nintendo World no caminho da escola, deixava na mochila no meio dos cadernos, tipo, torcendo pra ninguém ver, pra não cair da mochila se eu, quando eu fosse tirar o caderno e cair no chão, assim, que eu ia ser zoado o resto do dia, sabe? Então, acho que o G4, além de toda essa coisa da visão da mídia, dos velhos preconceitos em relação ao videogame, eu acho que tinha um lance também do G4 ser a versão de videogames que eu não queria validar. Pra mim era, não, o que eu curto é mais do que isso. E aí, aqui ainda tá uma coisa meio brinquedo, meio anos 90, assim. Foi uma fase bem esquisita. E querendo ou não, pega pra mim, pra você principalmente, eu também tava no ensino médio, o G4 vai até meu primeiro ano de faculdade já, ele pega como aquela coisa de era da rebeldia, o que a televisão fala é porcaria, eu preciso procurar nas minhas fontes, e já você tinha o começo da internet, então você tinha um GameSpot surgindo lá fora, um IGN surgindo lá fora, não, então o que eu vou consumir é aquela coisa do hipster chato, todo mundo passa por isso com 15, 16, 17 anos, e o G4, ele passa muito por essa época, ele começa, eu tinha 14 anos, ele termina, eu tinha 18, então assim, é aquela época que não, eu sei o que eu tô falando, eu sei que o jogo que eu tô jogando é bom, eu não preciso que a televisão me valide, e eu ouço Melancholy, você que se exploda, você que gosta de pagode. E foi a primeira vez que você tinha o que passava na TV, você tinha visto em fórum, que era uma coisa muito grande nessa época também, né? Fóruns de games, já existia o UOL Jogos. O próprio Orkut, né? Tinha o Orkut. Era uma coisa que já sabia há vários dias, pelo menos, assim, né? Então, esse delay internet TV, acho que foi a primeira vez que a gente sentiu também. A gente tá descendo a lenha no G4, né? Coitado do Luciano Amaral. Pô. Coitado do G4. Não, o pior é que era um programa bom. O problema, acho que foi o timing. Porque ele é o primeiro programa que evidencia isso que você falou do delay de internet TV. E outra, eu acho que ele, por ser TV aberta, ele não se adapta aos tempos. Ele não se adapta ao público-alvo. Eu vou dar um exemplo. Tu sabe, Marcelo, que eu sou viciado em telecat, em WWE, essas coisas. A WWE passou por isso no começo dos anos 90, né? Tinha um público muito fiel, era um produto muito infantil, o público passou a não gostar daquilo, ela teve que se reinventar e formar um momento de história ali que era muito mais adulto, tocava em temas mais maduros e tudo mais. E o G4, ele não fez essa compreensão de que o público que assistia ao Game TV lá em 92, que assistiu o Play Game do Gugu, cresceu. E ele não queria mais aquela coisa com aquela linguagem infantil, pueril, era algo mais moderno. E aí a gente teve depois o famosíssimo Fala Mais Joga, né, Marcelo? Como é que foi o Fala Mais Joga? Esse eu já conheço, esse eu já vi. Olha aí, nessa época você já tava com 10 anos. Exato. Eu gosto muito de títulos que entregam a proposta, e o combo Fala Mais Joga, ele é muito literal. Era um programa onde deixavam rolando um jogo, e era mais focado em entrevistas, e você via a pessoa, sei lá, o vocalista do Fresno jogando Tony Hawk enquanto conversa com o apresentador. Fala, meus amiguinhos, tá começando o Combo Fala Mais Joga aqui na Play TV. Hoje recebo a galera da Fresno. Eita! Inclusive, fiz uma cobertura de E3 com o Lucas da Fresno. É mesmo? Que foda. Da E3 2019, no GameSpot Brasil. Caraca, que maneiro. O Fala Mais Joga, ele ficou famoso. Eu particularmente, achava esquisito porque eu não conseguia ser multitasking, né? Ou focava no jogo ou focava na conversa. Mas eu acho o Fala Mais Joga muito pioneiro porque ele veio antes da Twitch, né? Eu ia falar exatamente isso. Porra. Ele é a Twitch antes da Twitch. É muita visão aqui. Eu acho até que ele queimou largada. Se ele tivesse se reinventado pra pegar essa época de streamings e tivesse ido pras plataformas digitais, pras redes sociais, assim, acho que tava vivo até hoje com muito sucesso. E como um insider, eu acho que foi um dos grandes acertos do EA Games, né? Fala, galerinha do mundo cibernético! Aqui quem fala é Otávio Neto do EA Games. O EA Games era quase isso. O EA Games era ou eu ou o Otávio apresentando, às vezes com um convidado, às vezes sem, mas chat pipocando na tela, mensagem da galera, interatividade com o chat, passava na Twitch ao vivo, passava no YouTube ao vivo, ao mesmo tempo, né, que passava na TV. E essa talvez tenha sido a grande sacada do EA Games, porque gerou um público muito fiel na época, né? E o Fala Mais Joga, a grande falta que o Fala Mais Joga pode ter tido foi de não ter conseguido, até porque na época era outra tecnologia,
tinha, né? Essa coisa da interatividade direta com o público, né? Se você bota público interagindo com o Fala Mais Joga, você tinha, de fato, a Twitch na televisão em 2005. Cara, se eles tivessem... Não era nem a sacada, né? Porque ainda não tinha como fazer isso funcionar tão bem quanto a banda larga permitiu depois, as redes sociais e tal. Mas era um ajuste fino, assim. Era interação com o público e era você trazer o jogo mais pro protagonismo. Porque, por exemplo, eles tinham esse modelo de entrevista de estar conversando sobre o trabalho da pessoa, sei lá, é um músico, é um ator, é um jogador de futebol, alguma coisa assim. E aí, olha aqui, fiz gol em você, kkkk. Se os caras têm um formato que você tá conversando com uma pessoa famosa e você tá jogando um jogo e comentando o jogo junto com o público, porra, era Twitch antes da Twitch com pessoas famosas. E é fenômeno. Você assistia esse, Cardoso? Cara, não. Mas você conhece? Eu assistia muito esporadicamente, mas eu conheço, já até assisti alguns episódios no YouTube, assim, eu acho o formato extremamente atual, né, na verdade. Exato. E, tipo, é um formato que até hoje todo mundo usa pra fazer live na Twitch. Faltava ele ter 6 horas de duração e eles zerarem um jogo single player. Exato. Pra ser a Twitch de fato. Ou vários episódios do mesmo jogo, que era algo que não acontecia muito, né? Sim. Mas uma sequência, mas era basicamente a Twitch de hoje. Ô, Marcelo, sabe um jogo que eles jogaram, que eu vi aqui ainda agora no YouTube, faz 10 anos que esse vídeo tá upado no YouTube? Oi. Mario Kart 8. Para, velho. Sério mesmo? Meu amigo, já tem tempo. Toda vez que eu lembro que esse jogo é de Wii U, a minha cabeça explode. Complicado. Mas, chegando aqui nos anos 2010... que a gente já pode falar isso, né? Que já estamos nos anos 20. A gente teve alguns exemplos aí, uns melhores do que os outros, mas o Tenshin já tava falando aí do A-Games. Tenshin, fala um pouco como é que foi o A-Games. Cara, existe uma lore muito obscura sobre o que foi o A-Games. O primeiro projeto do A-Games, ele surge, a primeira vez que ele é citado dentro do esporte interativo, meu chefe, na época, virou pra mim e falou assim, eu e, pasmem, Casimiro Miguel. Olha só. Viraram pra gente e falaram assim, a gente precisa de uma apresentação. Por quê? Foi na época que o esporte interativo foi comprado pela Turner, pela TNT, e havia um investimento mais forte de games lá e o pessoal daqui queria se adaptar a isso, então chamaram a gente e falaram assim, olha, presta atenção, eles vão montar uma apresentação sobre games e esportes pra gente apresentar pra diretoria e tudo mais. E a gente separou quais eram os jogos que seriam mais cobertos, né, dentro do escopo dos esportes. Na época, o League of Legends estava muito em alta, o CS estava destruindo, foi a época da Luminosity Game, o Brasil bicampeão mundial de CS. A gente montou lá uma apresentação enorme, o pessoal olhou e falou, tá bom, jogou no lixo, ignorou. Caraca. Isso final de 2015. E aí veio uma ordem direta de lá de fora, porque a TNT a Turner, né, ia fazer a E-League, que depois veio a ser Major de CS, Mundial de CS, né? Queriam que a gente investisse em games aqui. Aí a gente foi, refez a apresentação toda e tal. E nessa apresentação, a E-Games estava citado, tanto como um canal de YouTube, quanto como um programa de TV. Uhum. E aí a gente fez a E-League, deu muito certo na época, em questão de audiência. A E-League chegou a bater jogos grandes de futebol em audiência. Aí o pessoal olhou e falou, não, então tudo bem, então agora a gente vai botar o canal e o programa no ar. E o canal de YouTube começou como basicamente muito CS, Otávio jogando com o Fallen, Otávio jogando com o Taco e tudo mais, e a gente aos poucos foi desenvolvendo o que seria o A-Games no fundo. A ideia de fazer uma live na TV. Uhum. E aí, cara, passou-se muito tempo de discussão, a gente estreia o A-Games, foi no meu último ano de esporte interativo, foi 2017, janeiro de 2017, se eu não me engano, 30 de janeiro. Mas era um programa que era basicamente pra ser uma live. Cara, uma coisa que os antigos donos do esporte interativo tinham muito, eles buscavam muita influência de fora. Eles sabiam muito o que estava acontecendo lá fora. E a live já estava se tornando um bagulho gigantesco. Você já tinha nomes tipo Ninja na Twitch, aquele que não deve ser nomeado, mas a gente vai nomear o Dr. Disrespect, mas já tinha nomes muito grandes na Twitch. Então a ideia era fazer uma live na TV. Como que você faz essa interação? Vamos procurar aqui um programa que a gente consiga jogar para o nosso sistema de transmissão as mensagens da TV. Ficava um produtor escolhendo mensagem, toda a transmissão pra ir pro ar. Coitado. Selecionando as que podiam passar. Você sabe o nome desse produtor? Guilherme Beltrão. É mesmo? É. Caraca. O Beltrão, a gente tinha 2 coordenadores do A-Games. Um era a Bruna Menezes, que era o Zordon, que o Otávio chamava de Zordon, que era a voz da consciência, que é uma excelente coordenadora, um amor de pessoa, um ser humano maravilhoso. E o outro era o Gordon, que era o Otávio zoando o Beltrão de gordo. Pô, incrível. Então o Gordon era Guilherme Beltrão.
padrão. E aí, ele, quando a gente começou o EA Games, ele era o cara que ficava selecionando mensagem pra ir pro ar. Nossa, que loucura. Você usava hashtag? A gente usava hashtag, cada programa tinha uma hashtag própria, de acordo com o jogo que a gente estava jogando, pra que as mensagens se renovassem, que a gente não tivesse as mensagens de dia anterior pra escolher. Pode e aí, a gente tinha interação com o Twitter, interação com Instagram, e o pessoal jogava foto, jogava mensagem. Aí você tinha o password. Todo programa abria-se uma votação, você tinha que acertar qual era a palavra-chave do programa daquele dia. Aí o pessoal mandava mensagem na hashtag, o primeiro que acertasse aparecia a fotinho dele na tela. Então tinha todo um negócio de trazer o público pra dentro que, cara, é inacreditável. O EA Games acabou em 2017, eu comecei a fazer live. E eu fiz live, o EA Games não acabou, né? Eu saí do EA Games, na verdade, em 2017. Quem me substituiu, inclusive, Casimiro Miguel. Caraca, que doideira. E assim... Na época ele era, tipo, estagiário, né? Era. O Cazé, ele era o cara das redes sociais do esporte interativo. Caraca, que doideira. Gente, ele não vai falar, eu vou falar. Quem botou o Casimiro pra aparecer, pra realmente, tipo, esse cara tem que estar em vídeo, ele tem que conversar com o público, foi o Tenshin. Na parte de games foi. Na parte de games talvez tenha sido sim. No dia que eu fui mandado embora do esporte interativo, eu virei pro meu chefe, eu falei, cara, pelo amor de Deus, bota o Cazé no meu lugar. Porque o cara é uma sumidade. Assim, ninguém descobriu o Casimiro. O Cazé, ele é basicamente a mesma pessoa que ele é em live e ele é na vida real. Ele fazia redes sociais e era aquela coisa de eu tenho que estar o tempo inteiro ligado no jogo pra postar um chute pra fora e não sei o quê. E, cara, de repente a gente tava assistindo o jogo e ouvindo o Cazé contar a história. Ninguém mais prestando atenção no jogo. Tava se ouvindo o Cazé contar a história. Ele sempre foi esse fenômeno. Porque não é um fenômeno, é ele, entendeu? Foda. E aí o EA Games, ele surge muito como uma live pra TV. E, cara, foi muito desdobramento pra gente conseguir botar no ar tudo aquilo que a gente tinha pensado como fazer uma live, né? Como ter a interação, como ter o público zoando. E aí tinha meme, zoava, eu ganhei apelido, eu virei o Fofito, o Otávio virou o Magrão. Cara, a verdade é que eu trabalho até hoje com pessoas que produziam o EA Games naquela época e que falam, cara, eu tenho muita saudade porque era muito divertido. E fazer o EA Games era muito divertido. Cara, eu zerei Uncharted 4 e o Lost Legacy inteiro no EA Games. E recebo a todos vocês nesse sábado maravilhoso pra gente falar muito de videogame, pra gente jogar muito de videogame. Então, vocês não podem perder o EA Games de hoje, que está recheado de coisas boas. Cara, isso ficou eternizado. Tá no YouTube ainda? Tá no YouTube ainda. Todos os episódios do EA Games estão no YouTube ainda. Eu comecei a fazer live depois, eu fiz live por 1 ano, depois eu fui trabalhar no Tech Tudo, e aí parei um pouquinho. Mas, cara, até 2020, 2021, o pessoal perguntava quando é que você vai voltar pro EA Games. Era um público muito fiel. Era bizarramente fiel. E isso, cara, foi um dos grandes orgulhos da minha vida, foi ter participado do EA Games, porque até depois do fim do esporte interativo, o EA Games, se eu não me engano, foi um de 2 programas que continuaram existindo até muito tempo depois. Por questão de patrocínios e tudo mais. Porque dava certo também, Deu certo, cara. Foi um programa que deu certo. O Otávio ganhou uma visibilidade absurda com games e esportes, NFL também. Eu ganhei uma visibilidade absurda e talvez tenha sido o que levou o Cazé, que sempre foi um cara que não queria muito ir pra frente das câmeras, mas olhar e falar, pô, se eu fiz isso no EA Games, eu faço em live. E talvez tenha sido o programa que revelou o Casimiro Miguel. Mais do que o de Sola, talvez. Eu voto total nisso, até porque antes de explodir, o Casimiro fazia muita gameplay. Sim, FIFA, LoL, Among Us, ele fazia muita gameplay. Quando ele explodiu, ele tava fazendo vídeo de receita, vídeo de mansão, etc. Mas ele já tinha um público, é que explodir, eu falo de fenômeno incomparável de audiência, mas ele já tinha um público grandinho focando em gameplay. Não, e talvez a primeira grande live dele, a que explodiu mesmo, foi ele jogando FIFA com o Rezende, que ele botou o cartoloco no time, que o Otávio e o Luizinho narraram. Eu acho que a primeira grande explosão do Cazé é aí. Doideira. Uma coisa que eu gosto dessas pautas é que a gente vê, tava até falando isso com o Cardoso em off antes da gravação, como tá tudo conectado, né? Tudo um grande efeito dominó, como coisas que vieram antes influenciaram o nosso trabalho depois, e já tá chegando num ponto que coisas que a gente fez reverberaram em outros resultados também. Né? Não, e você quer mais um exemplo disso, de que as coisas estão interligadas? O 01 da Globo, ele lança em 2016... Vai começar a nova temporada do 01.
quando a gente tava nos bastidores preparando tudo que seria o E-Games. Sempre assim, né? Não, e a gente toma uma porrada naquela época do tipo, putz, a gente ia pro mercado que tava, né, meio largado, você não tinha mais programa de TV naquela época, e aí a Globo lança um programa com o Thiago Leifert, que tava no auge na época. Um dos primeiros programas, ele leva o Ratão lá, cara, é inacreditável, e você ter o Rato no programa. Depois a gente conseguiu levar o Rato no E-Games, eu, cara, adoro o Rato. Douglas, cara que eu admiro pra caceta e sou muito feliz de ter contato com ele, mas um dos primeiros programas do 01, eles levam o Ratão e, cara, foi uma porrada pra gente. A gente olhou e falou, cara, vai ser tenso bater de frente. Só que a gente começou a entender que era uma pegada bem diferente. O 01 era bastante diferente. Vocês começaram a entender que o 01 era cringe. Pô, eu sempre achei bem cringe. Eu não queria chegar nesse ponto. Que agora é tarde demais. É, porque na época era concorrente, né? E eu não gosto de falar de concorrente assim. Mas era cringe. Era cringe pra caceta. Não, se você não quiser falar, tudo bem. Fica eu e o Marcelos aqui. Agora já falei. Fica eu e o Marcelos aqui detestando o programa. Cara, o 01 foi o que o G4 foi em 2002. O que o E-Games tinha de liberdade pra ser completamente desvairado, de tipo, cara, não pode falar palavrão no E-Games. Não podia. Ainda era um negócio assim. Pô, a gente levou o Magal no sábado de manhã, pô. Meu Deus do céu. Fala, galera, mais um E-Games Joga chegando pra vocês aqui no canal do E-Games e hoje com um baita de um convidado. Fala, Magal. E aí, cara, beleza? Irmão, o Magal pra jogar Overwatch comigo. Nossa senhora. Pô, não tinha como, irmão. Porra, não teve como. Eu, jogando Uncharted, eu buguei o mapa uma vez, eu afundei uma merda do mapa que tava tudo errado, eu saí gritando, fudeu, e não me lembrava que eu tava na TV. Porque eu tava jogando videogame, sabe? Tipo, a reação que eu tive como eu teria em casa. Não, e o pior é que o 01, ele tinha uma parada de querer ser meio TV Cruz, só que, tipo assim, já tinha passado, sei lá, 20 anos que a TV Cruz já tinha acontecido, tá ligado? Não precisava você ficar forçando essa barra. Não sei, é meio esquisito. E outra, o elenco da TV Cruz eram crianças, né? O Thiago Leifert ficava parecendo o Steve Buscemi de boné lá. Exatamente. Mas bom, eu acho que a gente pode falar brevemente aqui sobre a Load, né? Que foi o nosso último grande caso aí de televisão aberta, que tinha também programas de videogame e tal. Estudos indicam que não seguir a Loading aumenta as chances da sua partida travar. Siga a Loading e evite cair durante as quedas. Marcelo, você acompanhou a Loading? Como é que foi isso? Cara, eu acompanhei muito por cima. Eu lembro de estar assistindo o dia que o canal começou, porque era um grande acontecimento. A gente tava junto assistindo isso, não tava? Acho que sim. Primeiro, contexto. A Loading era um canal totalmente voltado pro que chamam de cultura geek, né? Então tinha anime, cultura pop, videogame e tal. E ela veio numa época, a gente tava falando aqui de efeito dominó e de como a gente começou a fazer parte disso tudo. Quando a Loading começou, eu já conhecia pessoalmente várias das pessoas que tinham sido contratadas, né? Foi em 2020, eu já tava trabalhando com videogame há 9 anos, vai. Então, tinha pessoas lá, tipo, Carolix, Bruna Penilhas, Jefferson Caio... Muitas pessoas que, inclusive, participaram daqui, né? Exatamente. Então, eu saí daquela posição blasé do começo dos anos 2000, de a TV não comunica, o que são os videogames de verdade, não sei o quê. Eu saí desse lugar pra torcer por pessoas que faziam parte do meu convívio, já assim, né? Pô, tomara que dê certo, porque muita gente que eu conheço tá realizando um sonho, né? Nesse projeto. E aí não deu certo. E tinha toda uma simbologia de, tipo assim, estar no prédio da antiga MTV, toda aquela coisa e tal, e pela gestão patética deu tudo errado, né, cara? O canal, acho que ele não chegou a 1 ano no ar. Foi o quê? Uns 7, 8 meses. Desde a primeira semana já dava pra ver que tinham várias decisões bastante esquisitas. Eu nem sei dizer como que era esse programa de games que era o Game Shark, né? Que tinha a Bruna. O Game Shark desta quinta-feira vai desbravar o mundo de Animal Crossing e Cláudio Prandoni vai visitar a minha ilha no jogo. Você não vai querer perder isso aqui na Loading, a casa dos games. Porque, pra ser sincero, eu não assisti. E não sei, eu não conheço ninguém que fale da Loading, principalmente quem é profissional da área, eu não conheço ninguém que fale da Loading com saudades. Eu acho que principalmente foi muito traumatizante pra quem trabalhou lá, né? Eu acho que todo mundo saiu bem chateado com tudo que aconteceu lá, então eu acho que foi uma experiência
experiência ruim, tanto pra comunidade, as pessoas estavam curtindo, tinha um público grande, um público super apaixonado até hoje. Pô, tinha programa de anime, tinha muita coisa assim, e, cara, a parada simplesmente morreu por uma gestão muito bosta, né? Todo mundo aqui conhece o trauma de apostar em um trampo e ser demitido, né? Pois é, não, é foda. Cara, pra mim, o loading, ele teve 2 problemas na concepção, tá? A primeira era o fato de que a gente tinha muita gente de internet e, assim, eu não via das pessoas que estavam em posições de comando muito de gente que tivesse histórico de TV. Eu posso estar completamente errado, tá? Porque eu tô olhando de fora. Mas não era uma galera que tinha histórico de TV, porque cai no segundo problema, que era o loading tentou trazer uma programação na era que o consumidor não queria mais programação. Sim. E faltou das pessoas de comando no loading de olhar e falar, tá, não adianta a gente querer passar Sakura Card Captors em parceria com o Crunchyroll, porque a pessoa entra no Crunchyroll e o Crunchyroll na época era de graça e assiste Sakura Card Captors. Recaiu sobre uma situação em que você não tinha motivo pra estar assistindo o loading, pra estar acompanhando o loading, porque faltou esse tato de que o que hoje funciona em TV, e eu digo isso porque eu trabalho em TV, é o ao vivo, é o evento, é a cobertura e o quanto você consegue criar de conteúdo próprio e novo dentro da TV. Por que televisão ainda funciona? Primeiro porque boa parte do público ainda tem muita dificuldade em se conectar à internet, você ainda tem um público muito fora de internet, principalmente no Brasil, falando de Brasil. E segundo, por causa dos personagens que a TV cria. Por que o BBB é melhor com o Thiago Leifert do que com o Tadeu Schmidt? Porque o personagem do Thiago Leifert era melhor pro BBB. Porque o personagem de cada uma daquelas edições do BBB funcionava. E isso para programas de TV também é muito importante. O loading, inclusive, teve aquela questão dos funcionários que se demitiram depois do primeiro programa lá, do noticiário, por causa da reportagem e tudo mais. Ali, talvez as pessoas tivessem começado a criar os personagens que dariam certo e aí a empresa olhou e falou, não é isso que a gente quer. E isso deu um problema muito sério de pessoas que poderiam ter sido âncoras para essa empresa funcionar, pro canal funcionar, e ele acaba não funcionando porque eram poucos personagens e o conteúdo que segurava a grade não era um conteúdo novo, não era um conteúdo único daquela TV. Era um conteúdo que você poderia assistir em qualquer outro lugar. Sim. Eu trabalhei em mais de uma redação que tentou apostar em YouTube, audiovisual, às vezes até TV. E eu acho que isso é uma falta de percepção geral do mercado, de achar que o conteúdo se basta, quando na verdade a Globo só é a Globo porque ela criou esses personagens, porque ela tem identidade. Mas é porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Ninguém se conecta com uma marca, né? Isso não existe. Você vê em live hoje em dia, você pode botar 2 pessoas jogando o mesmo jogo, se uma delas não tiver conexão com o público, o mesmo jogo vai render na mão de um e não vai render na mão de outro. Sim. E química, sei lá, sinergia, é igual equipe de futebol, assim. Você achar uma galera que dá liga, que se conecta, que faz a coisa fluir, e eu vejo muita por decisão de diretoria que não tem essa visão de fazer layoff, demissão em massa, mudar a equipe, vira pra lá, sem ter essa noção de que está mexendo justamente com essa identidade, com essa sinergia, né? No fim, acho que a Loading mandou uma mensagem muito ruim pro mercado, porque ficou parecendo, até agora, abril de 2025, pareceu que foi o último suspiro, né? A derrocada, dos videogames na televisão, porque qualquer pessoa com grana que fala, pô, vale a pena investir nisso? Vai olhar pro passado recente e falar, nossa, tinha um canal só disso e ele não durou um ano? Não. Vou investir em Série B do Brasileirão, sei lá. Em bet. Mas olha, em pouco tempo nós estaremos falando sobre a volta dos games à televisão, viu? Porque o N-Play, eu hoje trabalho com a N-Sports, trabalho na N-Sports, e a gente por 3 meses teve um programa de games que acabou dando certo, mas acabou caindo por questões internas da empresa. Não era audiência, não era dinheiro, mas era um programa de muito sucesso que, de novo, fideliza público. Tudo que você precisa é ter um bom personagem e fidelizar público. Isso pra TV, isso pra live. É muito lindo você dizer, eu quero fazer uma live e ser eu. Tudo bem, mas às vezes você... Às vezes você é tosco. Às vezes você é tosco. Às vezes você não é interessante. É isso. E é isso. E às vezes você não precisa de nada pra ser interessante. Por exemplo, o Casimiro reagindo à marmita da menina lá que a mãe fazia. Sim, cara, e eu acho isso muito interessante porque, tipo assim, aqui a gente fala de videogame e tal, e aí teve uma época que eu fazia live, eu cheguei a fazer mais de um ano de live, assim. Cara, por mais que a gente falasse de videogame aqui e videogame fosse a coisa que eu mais
fazia, videogame na live pra mim nunca funcionou. Eu nunca me sentia bem jogando videogame em live, porque eu sempre ficava, tipo, incomodado, pensando, nossa, a galera tá achando que eu jogo mal. Porque assim, eu demoro, eu tenho meu tempo pra jogar videogame, tá ligado? E às vezes eu gosto de, sei lá, abrir o skate e ficar, tipo, jogando 4 horas pra fazer a mesma manobra. É isso que eu gosto de fazer. Não, eu vou te dizer, na época que eu fiz live, cara, eu gosto muito de jogar Street Fighter, eu perco tempo no Street Fighter. Eu não conseguia fazer live de Street Fighter porque eu concentrava no jogo e acabava o meu carisma, cara. Sim. Eu virava um vácuo de carisma. É exatamente isso, tipo assim, e aí quando eu notei que eu me divertia muito mais fazendo live de coisas completamente inúteis, tipo, tinha um dia da semana em específico que eu fazia live de fofoca. Eu vi várias dessas. Bom demais. Eu não falava no chat, mas eu tava lá. Eu pegava a fofoca da semana e ficava horas destrinchando toda essa fofoca, tipo assim, com um PowerPoint, com não sei o que, e eu me divertia muito fazendo isso. O React antes do React, né? Exato, fora que, tipo assim, a galera que assistia passou a assistir bem mais, interagir bem mais, do que só eu, tipo, jogando, falando, putz, não tô conseguindo passar disso aqui, putz, não. Tem gente que dá super certo com live de gameplay, mas gameplay é uma coisa muito mais complexa do que parece, assim, não é só você abrir uma câmera e abrir o jogo ali e só jogar, que realmente, se você não curtir entreter a pessoa com videogame, cara, vale muito a pena você tentar fazer outras coisas, sabe? Porque o resultado é outro. Eu consegui fazer funcionar gameplay, só que 10 vezes mais cansativo, porque tem a atenção no jogo, e aí eu acho que é a falta de visão de quem investe em televisão. Videogame, se você tem uma pessoa que é boa storyteller e você tem um público interessado minimamente no jogo que gosta daquela pessoa, o videogame ajuda a história a acontecer ali, na hora. Você não precisa tirar uma história do cu, ela vai acontecer, você só precisa de um jeito de contar essa história. E é por isso que eu acho muito cansativo. Eu acho que fazendo desse jeito eu conseguia trazer bastante público e muita mensagem, muito engajamento pra gameplay, só que eu ficava exausto, e aí eu percebi que se eu fizesse, sei lá, uma live vendo um vídeo e comentando um vídeo, eu tinha 1/10 do trabalho, assim. Mas, cara, vocês veem algum futuro nisso? Acho que a gente falou um pouco disso, assim, que a Load deu uma enterrada um pouco nessa possibilidade. Mas vocês acham que ainda existe a possibilidade de ter mais programas de videogame ou videogame aparecer na televisão aberta de alguma outra forma? Cara, eu acho real que tem espaço, sim, pra voltar a se ter videogame na televisão, pra você voltar a ter um programa de televisão, porque a gente tem um público que hoje em dia, querendo ou não, das formas mais toscas possível, tipo comprar um PlayStation 2 na Feira do Rolo, tem um pouco mais de acesso a videogame, apesar de coisa nova ser muito pouco acessível no Brasil, principalmente, mas você tem como falar com esse público e de uma forma moderna, sabe? Porque eu acho que o grande problema da TV é que ela é muito desconectada do público, e hoje em dia a gente tem muita ferramenta pra conectar isso de volta. Então, cara, se tiver carinho, dá pra fazer. Real, porque o público quer esse tipo de consumo. E assim, às vezes você tá falando de um moleque que tem lá os seus 16 anos, ganhou um PlayStation 2 do tio e, pô, quer se identificar e ver outras pessoas e validar aquilo que ele sente, porque, querendo ou não, ainda é uma questão muito grande de validação, cara. Ainda existe muito preconceito com videogame, ainda existe muito preconceito com pessoas que tiram o seu viver, o seu sustento do videogame. Cara, eu tive muito contato com isso trabalhando com Free Fire, trabalhando com a Garena. Cara, a maioria dos jogadores de Free Fire vieram de situações péssimas de vida e ganharam a vida jogando e são profissionais de Free Fire que roda num celular mais pueril que você tiver. Uhum. E até os esportes, tá? São pra televisão muito bons, são eventos ao vivo. Você pensar em esportes, você pensar em programas que conectem com o público, com uma linguagem popular, sem querer rebuscar, sem querer ser, pô, o jornalista gamer que sabe exatamente quem foi o diretor de gráficos de Prey. Dane-se, sabe? Se você quer ser aquele cara que joga e fala com o público, se você quer ser aquele cara que faz a live e se conecta com o público, dá pra você botar isso na TV. Se você criar um bom personagem, dá pra você botar isso na TV. Tipo, eu concordo com o que Tenshin falou, e o que eu acho que falta é o que eu tava falando agora há pouco. Falta as pessoas pararem de tratar o jogo, os jogos, o videogame, como um produto, como é a onda da garotada, então se tiver videogame, arrecada mais que Hollywood, esses clichês todos. Falta ter alguém que vai dirigir, que vai roteirizar, que vai botar dinheiro e falar:
isso aqui é história. Qual que é a história que isso aqui tá contando? Tipo, você vai ver a Copa do Mundo, todo mundo é muito pica em contar qual é a história por trás do Messi ganhar uma Copa do Mundo com a Argentina. Ou o Marrocos chegar na semifinal da Copa. Exatamente. É tudo contagem de história. Se alguém souber contar a história por trás dos videogames, rola. Claro que rola. Tudo na televisão é contagem de história, tudo é storytelling. Se você pegar a idolatria do brasileiro pelo Ayrton Senna, tudo passa pela forma como Galvão Bueno contava aquela história do Ayrton Senna. Total. Se você pega o Tetra do Brasil em 94, todo mundo vai falar que era uma seleção desacreditada, que o Brasil quase não classificou, que o Romário chegou pra salvar e depois ganhou a Copa. É história. Tudo é história. Na televisão como um todo, você quer se engajar, você quer sentir aquilo. Você assiste, você se entretém, mas você quer engajar. Por que até hoje o que mais rende em televisão é tragédia? Irmão, tem uma tragédia, todo mundo para pra assistir. É porque tem uma história por trás. E aí você vai ligar num programa de videogame, numa reportagem, a indústria que mais arrecada, ultrapassando a música e Hollywood. Ou é a tecnologia que une tradição e modernidade. Vai se fuder, velho. Hoje temos exemplos de inteligência artificial criando cenários procedurais para jogos de videogame. Porra, velho, aí não dá. Porra. Se for assim, não dá, velho. Mas é isso. Concordo com tudo que vocês falaram, mas eu acho que vai ser muito desafiador fazer com que novas gerações, sei lá, parem de usar YouTube e passem a ver televisão aberta. Não acho que seja para novas gerações. Acho que tem validade. Concordo com você. É porque é de fato complicado, assim, porque hoje, lógico que, né, existe um contexto social aí, lógico, quem tem acesso a tablet, celulares e tal, não sei o quê, mas assim, tá cada vez mais curto esse cobertor, sabe? Tipo assim, tá cada vez mais fácil pra uma família comprar um celular de entrada e dar pra uma criança de 10, 11 anos pra fazer alguma coisa, pra assistir um YouTube, alguma coisa assim, sabe? O futuro é mais nebuloso pra televisão, eu acho. Não é tão fácil assim, mas pra televisão como um todo. Acho Sim. que não é só pra games, eu acho que é como um todo. Você vê que até as transmissões esportivas estão indo pra internet hoje em dia, né? Pois é. O ao vivo, que era o evento que a TV ganhava e tudo mais, e aí a televisão vai viver, se a sobrevida for muito grande, de conteúdo próprio criado. E aí é compreensão de como criar conteúdo. E aí, games podem até ser o pano de fundo, mas a gente tem que lembrar que tudo que você faz na TV é pano de fundo pra uma boa história ser contada. Com certeza. Mas, cara, eu acho que o papo foi muito maneiro. Vamos fazer uma Up Dica? O que você acha, Marcelo? Tem tempo que a gente não faz, tô com saudade de fazer uma Up Dica. Bora, tô curioso. A gente nem preparou o convidado pra indicar alguma coisa, eu acho que ele se vira. Mas eu me viro. Pois é. Então, Tentinho, você já ouve o Up, mas só pra fazer o clássico aqui, a gente tem um quadro de indicações que você pode indicar qualquer coisa que você quiser. O Marcelo vira e mexe, como ele é cheio de migué, ele vira e mexe, sei lá, dá uma receita de bolo de alguma coisa. Então fica à vontade aí, o espaço é seu. A patroa tá me esperando aqui no quarto pra gente jogar Atomfall. Vou indicar hoje Atomfall. É um jogo tiro em primeira pessoa, mas ele é muito mais exploração. Ele tem um quê de Bioshock, é meio retrofuturista, né? Ele tem aquela coisa meio vitoriana, mas robôs e tudo mais. E, cara, tô me divertindo bastante jogando Atomfall. Tem no Game Pass. Inclusive, estou jogando no Game Pass. Então, minha indicação de hoje é Atomfall. Joguem. Boa. E você, Marcelo? Cara, será que eu indico Blue Prince? Seria muito canalha eu indicar Blue Prince agora. Ué, indica? Por que seria canalha? Porque tu jogou 2 minutos? Exatamente. Pô, mas você sempre faz isso? Pô, tu faz review de jogo jogando 10 minutos, pô. Tá, eu vou fazer a indicação das minhas primeiras impressões no episódio futuro. Eu conto o que isso virou. Basicamente, no momento que a gente tá gravando isso, há mais ou menos uma semana só se fala em Blue Prince, na bolha intelectual zona dos games, que é um roguelike de puzzle, onde você explora uma mansão e cada run... Cara, eu baixei isso pra jogar. Pô, sente o drama. Acho que a Camila vai curtir também. Cada run que você vai fazer na mansão, quando você vai abrir uma porta, você escolhe que andar você vai, entre aspas, construir na sala seguinte. Então a mansão nunca é igual, logo roguelike. Louco. E nisso, o modo como você monta as salas, a ordem das salas e pra onde elas levam, é um jeito de você tentar montar um caminho pra sala que é o seu objetivo. Do outro lado, depois de tantas salas lá na outra ponta do mapa. Bem louco, eu gosto muito de roguelike, inclusive. É o típico jogo, eu falei pra você mostrar pro Camila, é o típico jogo pra jogar de galera. É um jogo que eu acho que ele funciona muito bem. Se juntar num sábado à noite, pedir uma pizza e todo mundo tá ali, ter alguém anotando, ter alguém dando sugestão e ter alguém xingando uma decisão errada, eu acho que ele
ele deve funcionar muito bem assim. Até então eu só joguei sozinho, né? Mas, até agora, eu não saí do primeiro mapa. Que eu acho que tem mais mapas porque, porra, eu já cheguei muito perto. E eu fiz o quê? Pô, mas tu jogou 5 minutos, é lógico que tu não saiu do primeiro mapa. Não, mas eu fiz 6 runs inteiras. Em 5 minutos? Não, eu não joguei 5 minutos, caralho. Eu devo ter jogado, sei lá, umas 2 horas, talvez. Ah, aí tu tá mentindo, Marcelo. Porra, sério? Eu já cheguei no quase de conseguir chegar na sala, só que chega um ponto que você tem uma limitação de passos, né? Cada vez que você passa uma sala, você gasta um passo. E você pode construir a coisa de um jeito que você fica bloqueado e você não tem mais pra onde ir. Aí você tem que recomeçar e ir pra run seguinte. Caraca, que doideira. E aí eu tô muito curioso pra saber o que o jogo vira depois. Porque eu vi o How Long to Beat dele e ele tem mais de 12 horas. E claramente não é só chegar nessa sala e acabou o jogo. Então eu já tô me fudendo só pra chegar nesse primeiro objetivo. Você deve estar, tipo, no primeiro bioma, né? É. Eu confesso que, assim, algumas das minhas melhores experiências de assistir e jogar videogame com galera envolvem Marcelo de Vinícius, né? Tem coisas que a gente não esquece. Por exemplo, Resident Evil 5, pra mim, tem muito mais significado. É um jogo horrível e eu adoro Resident Evil 5, porque eu zerei em uma das viagens que eu fiz aqui pra São Paulo, na época que eu morava no Rio, e a gente zerou junto. Ou Heavy Rain, que a gente jogou lá em casa durante um feriado de 7 de setembro. Você lembra disso? É que o foda é que Blue Prince é bom, você só citou jogo tosco, e eu acho que jogo tosco funciona melhor que galera. Mas aí, vamos aguardar os próximos episódios, hein? Próxima vez que eu indicar Blue Prince, vai que você muda de andar na mansão e ele, sei lá, vira Resident Evil 5. É. Esse aí tá na minha fila pra jogar, no dia que eu voltar a jogar videogame, porque nesse momento eu só consigo me mudar. Mas e aí, Cardoso? Cara, mas eu quero indicar uma coisa, Marcelo. Lá vem. Eu quero indicar um anime. Minha nossa. One Piece. Não, esse aqui é porque o Tenshin não tá ligado, mas eu sou o contrário de anime. Eu sou o desanime, sei lá. Eu não vejo nenhum anime. Nunca vi nenhum anime na minha vida. Mentira. Sou contra animes. Mas esse eu quero indicar, que é um anime chamado Lazarus, que é do mesmo diretor do Cowboy Bebop, o Shinichiro Watanabe. Desculpa, eu não sei falar japonês. Ele tá disponível na Max, na HBO Max. Ele não tem o idioma original, ele não tá disponível em japonês, ele tá disponível só em inglês na HBO Max. Crime. Já vou logo avisando. Mas a história dele é muito interessante, assim, ela se passa no universo cyberpunk, assim, muito parecido com o universo Cowboy Bebop. E aí tem um cara lá, um doutor, cientista fodão que quer a paz mundial. O nome do cara é Dr. Skinner. Esse cara inventou uma droga analgésica, assim, que tipo assim, curava todas as dores, todas as depressões, não sei o que lá, nananã. O mundo inteiro passou a tomar esse negócio, e aí um belo dia ele falou assim: então, gente, deixa eu te falar, essa droga aí que vocês estão tomando, ela vai matar a humanidade inteira, todo mundo que tomou ela em 30 dias, porque a humanidade tá uma merda, vocês só fazem besteira, vocês estão destruindo o planeta Terra, e essa droga vai matar todo mundo aí, porque eu acho que o planeta não vai ter jeito com vocês aí. Eu tenho a cura e vocês têm 30 dias pra me achar. Que aí, se vocês me acharem, eu vou dar a cura. E aí, a história desse anime é tipo uma história de heist, desse grupo aí de, eu acho que são 4 ou 5 foras da lei. É tipo um esquadrão suicida nesse universo cyberpunk aí. E é muito legal, cara. É muito maneiro. E a trilha sonora é absurda. É absurda. É um negócio de maluco. Porque a trilha sonora, ela é de um cara que ele faz um jazz avant-garde. Assim como o Cowboy Bebop. Exato. Que eu até mostrei pro Marcelo de um camarada chamado... Que, inclusive, eu ainda não ouvi porque eu tô gripado. Mas eu vou ouvir. Você ainda não ouviu porque você não ouve nada que te mandam, cara. Exato. Você é um vacilão. Que tem a trilha sonora de um camarada chamado Kamasi Washington, que é um maluco de jazz avant-garde, assim, absurdo, maneiríssimo. Eu já tinha ouvido um álbum dele chamado The Epic, que é muito foda. Mas ele fez um álbum exclusivo pra esse anime, assim. É de uma moral inacreditável que esse maluco aí tem pra fazer anime. Então, pô, recomendo demais. Só saiu 2 episódios, mas eu tô gostando muito. Estou ansioso pelos próximos. Quando tiver áudio em japonês, você me avisa. E fazer uma segunda recomendação aqui. Recomendo o Up Podcast, o episódio O Que São Jogos, viu? Esse é bom. Que filha da puta. Bom, acho que é isso, né? Tenshin, muito obrigado pela sua participação aí, cara. Você somou muito, foi um papo muito maneiro. E, cara, espero que você venha mais vezes. Espero que você tenha curtido. Quer deixar um recado aí pra galera, suas redes? Enfim, fala aí. Cara, primeiro agradecer a vocês dois pelo convite. Lavo louça ouvindo Up e cozinho ouvindo Up. Gosto muito do podcast. E com esse desgraçado, meu irmão de vida há 200 anos, a gente conversa muito sobre também o podcast, também sobre videogame. Então, poder fazer isso hoje aqui com vocês foi, sensacional. E quando precisar, estamos aí. Muito obrigado de verdade pelo convite. E quem quiser, segue lá, Marcelo Ferrantini no Instagram, MH Ferrantini no Twitter. Nem lembro no Blue Sky como é que é. Acho que é Ferrantini só. Show.
Pô, maravilha, cara. Brigadão. E tamo junto aí. Espero que a gente possa gravar mais vezes. Marcelo, vamos nessa? Bora que semana que vem, se tudo der errado, a gente vai falar de videogames de fato e não de coisas que falam de videogame. Exato. Se tudo der certo, a gente não vai falar de porra nenhuma. É isso. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço e até semana que vem. Tchau. Forte abraço e vejam Play Game no YouTube. Quero comentários. Hein? Boa. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.